tarde a todos que estarão conosco daqui a pouquinho, que eu sei que vai ter gente interessadíssima nessa live maravilhosa que nós vamos ter hoje. Vamos receber aí o Olívio, que me proibiu de usar o senhor, então já estou aqui, ó. Você, né, o Olívio, que logo, logo estará aqui conosco para falar um pouquinho sobre a obra maravilhosa desse mês, que eu tenho certeza que muitos já leram e se identificaram absurdamente com ela. Inclusive, sexta-feira passada, né, eles fizeram uma live lá no pessoal do grupo da Quantum Ler e conversaram bastante, e tiveram umas 2 horas de bate-papo aí sobre a obra, né, que é Diálogos com o Pai Jacó. E, gente, assim, eu estava aqui nos bastidores conversando com ele um pouquinho, vocês vão ver, hein? Maravilhoso. Porque eu sei que muita gente que não vai conseguir participar agora à tarde ao vivo, por conta do trabalho, né, outros afazeres, a live fica gravada e a hora que você puder, você assiste, que você vai se encantar. E além de ouvirmos ele hoje para contar, né, ouvirmos da boca dele mesmo como é a experiência, como é a conexão com o Pai Jacó e tudo mais, nós também vamos comentar um pouquinho sobre a análise informacional que fizemos com Amorphos, que foi assim, ó, incrível. Eu quero que vocês ouçam dele, né, qual foi a perspectiva dele, a percepção dele sobre a nossa análise informacional também. Então, hoje vamos conhecer ele, que já foi engenheiro mecânico, já foi professor universitário, já foi consultor técnico, né? Hoje está aposentado lá em Portugal e ainda trabalhando em, né? Ele vai contar para nós um pouquinho a experiência dele em centros espíritas, casas espiritualistas, né? A conexão dele com o Pai Jacó, como se deu, experiências que ele teve, que continua tendo, tudo isso. Então, agora, seja bem-vindo, Olívio, à nossa live de hoje. Prazer estar com você aqui. Seja muito bem-vindo. Deixa eu... Espera que seu microfone está mutado. Pode falar. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar novamente aqui com o Grupo Quantum e espero transmitir coisas boas para vocês hoje. E receber também. Isso. Então, Olívio, como a gente já estava conversando um pouquinho, acho que muita gente se interessa em saber, né, como começou tudo isso? Quem é Olívio? Como começou essa jornada na parte espiritual, né? Essa conexão mais profunda, né, que você teve de começar a ouvir, sentir, perceber? Como surgiu, né? Como surgiu o primeiro livro? Começa contando para nós um pouquinho da tua trajetória, como tudo começou. Muito bem, a minha trajetória começou cedo, né? Eu sempre fui uma pessoa assim com muita espiritualidade, desde jovem. Eu era católico na época e eu gostava de ir à igreja, à igreja católica, né? E fazia muitos questionamentos que os padres não diziam que era mistério, mas eu me lembro que, eu conto no livro, eu me lembro que aos 15 anos eu encontrei na feira, essas feiras de rua, encontrei um quadro de um preto velho, comprei, levei para casa e coloquei na sala. E aí meus pais, muito católicos, falaram: meu filho, não entendemos essa, por que você colocou um preto velho, né? Na época havia muito preconceito, muito mais do que hoje com Umbanda, e eles então me convenceram a tirar o quadro, e o quadro foi guardado e sumiu. Bom, aí depois de alguns anos eu comecei realmente a estudar livros espiritualistas e espíritas, e buscando respostas daquelas grandes palavras, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui nesse momento. Qual é a minha missão? Bem, tive a sorte de frequentar casas espíritas progressistas que admitiam a manifestação de pretos velhos, índios, caboclos, exus, né? Ciganos e outras linhas, e aprendi muito com essas entidades, principalmente com a sabedoria dos pretos velhos, né? A calma deles, a tranquilidade que eles transmitem no diálogo que nós temos com eles. Eu também tive a oportunidade de conversar com pretos velhos na Umbanda, né? De ver uma série de rituais de candomblé muito interessantes e perceber que tudo, né? Aqui as religiões, elas são como cores, né? Cada um tem a sua cor favorita. Não existe uma cor mais bonita que a outra. Todas as religiões são ou como música, né? O evangélico pode ser rock, o católico pode ser música clássica, o espiritualista pode ser músicas New Age, mas todo mundo tem a sua música favorita, o tipo de música favorita. Não tem a melhor ou a pior, todas são bonitas, todas transmitem isso, né? Bom, aí, ao longo dos anos, eu convivi com muitos pretos velhos em reuniões mediúnicas
mas nunca pai Jacó. Sempre pai João, pai Joaquim, pai José. E aí, em 2016, eu me mudei para a cidade de São Roque, São Paulo, fica a mais ou menos uns 60 quilômetros de São Paulo, e tive a oportunidade de frequentar uma casa espírita que tinha, no passado, tido o nome de Pai Jacó. Comecei a dirigir uma reunião mediúnica e o Pai Jacó veio, né, se manifestou como mentor daquela casa, e daquele momento em diante, nós sempre recebíamos, no final das reuniões mediúnicas, uma comunicação, uma mensagem dele através de um ou de outro médium. Ele não escolhia médium para se manifestar, o que é uma coisa muito interessante, muito importante também, né? De ter aquela história do médium principal. Não havia isso daí. Bem, o que me motivou a escrever depois foi o contato com outro preto velho. Este nós recebíamos em casa, através do meu filho caçula, que é médium psicofônico, e ele recebeu, então, o espírito de um preto velho chamado Duarte Vilas Boas, que tinha sido um pastor evangélico da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, em meados do século XX, e que havia desencarnado por alcoolismo e com as pernas amputadas. E ele falou para a gente, na época, que ele queria ditar um livro para a gente, né? O nome do livro se chama, o primeiro livro que nós escrevemos, e que se chama Os Planos Sutis ao Redor da Terra, onde ele conta a trajetória dele no umbral, uma trajetória muito sofrida, porque ele permanece no umbral buscando o resgate da esposa e dos filhos que estavam lá. É um livro muito forte, né, do aspecto, conta muita informação do umbral, né, uma região de muito sofrimento, e o meu filho era só psicofônico, eu tinha que gravar e depois, então, fazer toda a transcrição, a arrumação, e isso me motivou a escrever e gostar da escrita. E depois desse livro vieram outros, aí sim, alguns da minha lavra, da minha mão, mas sempre livros mais focados na ciência ou no conhecimento espiritualista, né? Por exemplo, eu escrevi A Era do Cordeiro, que é uma síntese da mensagem de Jesus. Eu escrevi Conexões entre a Ciência e o Espiritismo, que é um estudo dos fenômenos espíritas à luz da ciência, da física quântica. Depois eu fiz um estudo também sobre os corpos sutis, os 7 corpos, né? Da teosofia e dos chakras, né? Me baseando, inclusive, na obra, num clássico que é um livro de um japonês chamado Motoyama, que é considerado talvez o melhor livro sobre os chakras que já foi escrito, um livro bem científico. E, finalmente, agora, nos últimos meses, mudou um pouco a vibração, e aí eu era acordado à noite, né? Mas eu não era acordado com preocupações, com insônia. Eu era acordado assim, desperto, me sentindo muito bem, e comecei a sentir a presença do Pai Jacó, né, ao meu lado, e aí senti vontade de escrever, peguei o notebook, e aí começou a sair o Diálogos com o Pai Jacó, por pura intuição. Lembrando que eu não sou médium, Caroline, né? Eu não tenho... Minha mediunidade é a de todo mundo, é a minha chamada mediunidade intuitiva, né? Que está em todos nós, né? Todos esses grandes escritores aí, o escritor lá, o Rowling, o do Senhor dos Anéis, né? Do Harry Potter, todos eles são médiuns intuitivos, né? Porque eles vão buscar essas informações em algum plano, né? Invisível, e trazer essas informações para nós. E pronto, surgiu então Diálogos com o Pai Jacó, com muito carinho. Incrível, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu li, eu coloquei no grupo lá, assim que eu comecei a fazer a leitura já, veio uma emoção muito forte, uma conexão muito forte, porque realmente é um livro que tu mergulha, é como se o livro entrasse, mergulhasse assim dentro de nós e desse uma cavocadinha, uma mexidinha aqui, vamos olhar para essas sombras, vamos olhar para essas questões. Então, assim, é um livro incrível mesmo. Eu não tive a oportunidade de ler ainda os outros, estou curiosíssima para ler.
Mas, assim, esse Pai Jacó é sensacional, Diálogos com o Pai Jacó é um livro realmente incrível. Inclusive, a nossa análise, né, que nós vamos falar agora um pouquinho, a análise informacional também foi bastante interessante. Então, vamos fazer assim, eu vou trazendo para vocês o que a gente pegou de informações, né, relembrando que a análise, né, gente, que como que a gente faz? É baseada no grupo Quantum Ler. Então, a gente utiliza no testemunho o livro, né, e na triangulação da Morfos a gente utiliza o Quantum Ler, para fazer um link com o Quantum Ler. Então, todas as informações que nós vamos trazer aqui para vocês é como se o que o livro ativa no grupo, na leitura do grupo, como um coletivo ali, tá? E para nossa, né, surpresa aqui, positivo, o arquétipo ativado, gente, olha só, quem lê o livro, então o pessoal que vai ter contato com a leitura, que ainda não leu ou que já leu, o arquétipo ativado é o quê? Criança interior. Olha só, essa obra ela nos convida ao que? A revisitar essas partes esquecidas de nós mesmos, né? Especialmente a criança que habita o inconsciente. Então, através de metáforas, de linguagem afetiva, né? Um chamado para a cura dessas feridas emocionais, da infância, principalmente, né? Essas emoções reprimidas que a gente acaba jogando para debaixo do tapete, né? Resgatando essa pureza, essa sensibilidade, a fé genuína mesmo. Sabe, que hoje em dia, bem como ele falou, né? Essa mediunidade todos temos, né? Só que, infelizmente, a gente não para mais para sentir, para se permitir, né, Olivo? Sentir isso. A gente hoje criou tanta barreira, tanta informação, que a gente acaba desconectando muito fácil, né? Qual a sua percepção com relação a esse arquétipo da criança interior? Eu falo que era fazer um link da criança interior com o do silêncio, que é o capítulo um pouco anterior, né? Nós, no nosso mundo, no mundo ocidental, e eu digo mundo ocidental porque no Oriente eles praticam isso, principalmente na Índia, né? Eles praticam essa conexão com a meditação. A gente não medita, a gente não faz reflexão. A gente vive num mundo onde o nosso pensamento está ativo o tempo todo e a gente não dá aquela respirada, né? Tem uma frase da sabedoria oriental que fala que quando você ora, você fala com Deus. Isso todos nós fazemos todos os dias. Mas quando você silencia ou quando você medita, que é uma forma de silêncio, é o momento que Deus responde. Então, nós omitimos das nossas vidas a resposta de Deus para nós. E o silêncio interior é essa proposta para a gente ouvir Deus, que está dentro de nós, né? Deus está dentro de nós. E a gente não ouve o nosso Cristo interior, vamos chamar assim. Exatamente. E é bem como você falou, né? Da IE, lá que ele falou, da IE, que não é inteligência artificial, hoje inteligência, como é que intuição espiritual, né? Que você falou? Intuição espiritual. Que é justamente isso, né, gente? Hoje em dia a gente é tanto barulho, tanta informação, tanto, que tu acaba nem silenciando o suficiente para poder ouvir, porque no barulho a gente não vai conseguir ouvir, né? Então essa conexão aí precisa acontecer realmente nesse silêncio que começa aqui dentro. Então, realmente silenciar, ouvir as tuas dores, ouvir teu coração, o que teu coração clama, né? Porque hoje em dia também a gente está tão preocupado em agradar, em pertencer, acaba sempre fazendo aquilo que para se encaixar, né, para me manter ali naquele lugar com aquelas pessoas e acabo esquecendo de quem eu sou, o que realmente faz sentido para mim, né? Então é bem interessante realmente o que ele traz aí do silêncio, né? A importância de realmente silenciar para poder ouvir esse chamado, essa voz aí, né? Muito legal. Olha só, padrão estimulado com a leitura, da dependência para a soberania interna. Porque hoje em dia, quem nunca, né? Quem nunca hoje busca sempre lá fora um guru, um mestre, alguém que vai me dizer o que fazer, que vai me dizer como está minha vida, o que eu devo fazer, para que caminho eu vou, para onde eu devo ir. Todo mundo, né? Perdido e buscando fora uma direção, buscando lá fora alguém que diga o que fazer. E o livro também traz justamente esse resgate. Não, volta para dentro. A resposta já está aqui. Tu não precisa ir para fora, não. Né, Olívio? Como que você vê isso? É verdade. Nós, vou citar novamente o mundo ocidental, né? A gente parece que precisa de uma religião exterior para complementar, para dar respostas para a gente, né? É o que, infelizmente, as religiões de origem abraâmica, né? Que são o judaísmo, o cristianismo, né? E o islamismo, são religiões que trazem ainda um Deus que premia ou que castiga, né? E que batem totalmente de frente com a mensagem do Cristo, que é uma mensagem de amor, né? De despertar. Né? Parece que o Velho Testamento, lá da época de Moisés, é que predomina ainda hoje nas religiões. Né? Infelizmente, a gente não quer criticar nenhuma religião,
mas as pessoas buscam a religião pensando nessa vida, né? Pensando só em resultados materiais, em ter coisas materiais, né? E se esquece de que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui numa escola de aprendizado, né? E que já tivemos outras vidas, que teremos muitas e muitas outras, e que a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui, né? E aí não é a religião externa que é importante, é a religiosidade interior, né? É aquele sentimento que nós temos, aquele despertar interior, né? Ou a ressignificação do que é viver mesmo, né? E parece que hoje as pessoas estão perdidas, até mesmo aquelas que estão buscando a espiritualidade, o espiritualismo em geral, né? Elas têm muita live, tem muita informação, como você acabou de citar aí, e acaba misturando muito as coisas, né? E falta o silêncio interior e esse fortalecimento dessa crença em nós mesmos, né? Jesus falava: vós sois deuses, porque nós temos a capacidade de nos curar internamente, né? Basta que a gente cuide do nosso eu maior. E é o que talvez esteja faltando nessa... Você citou aí que a Morphos fez essa varredura, né, da soberania interna, né, de eliminar a dependência externa. Exatamente. E é bem isso. Hoje em dia tem tanta live, né? Tanto conhecimento espiritualista, cada um fala uma coisa, e daí tu já não sabe mais o que é o quê, e tenta taxar como igual, e daí vem o Ivan na cabeça, né? Tudo é verdade e mentira, porque não existe uma verdade absoluta, na real. É todo mundo com suas crenças, né? Captando ali informações, e tu acaba tentando discutir, o que é certo, o que é errado, não, vou por aqui, não, tá errado, vou por aqui, daí acaba... Hoje em dia também a gente vê muito isso, né? Pessoas extremamente intolerantes com o coleguinha, né? Com o que o outro pensa, como o outro fala. Então, realmente, é um silêncio aí necessário, né, para acessar essa soberania interna que todos temos e somos seres grandiosos, né, só nos esquecemos disso, por conta do barulho, né. Então, de novo, voltamos para o silêncio também, né, fazer silêncio para acessar essa soberania interna. Bom, a obra também desperta a emoção da inspiração, gente. Aqui eu até achei legal, porque realmente eu acho que a hora que comecei, como eu falei para vocês, a hora que eu comecei a ler, é como se viesse assim uma. Nossa, eu usei a palavra até reconexão, conexão, e que ele fala até, né, que de forma direta o leitor começa a ler e traz lágrimas de reconhecimento. Acho que essa é a palavra, reconhecimento, reconhecer quem somos. Né? Então, a obra traz muito esse mergulho interno, faz que nós consigamos parar para mergulhar, acessar toda essa bagagem maravilhosa que somos aqui, olhar para as sombras, limpar, purificar o que precisa ser olhado, reconhecer o que precisa ser reconhecido, né? Então, acho que é isso mesmo, são impulsos, né, de transformação. Então, essa obra realmente traz essa emoção da inspiração a partir da leitura, né, Olívio? Sim, Caroline. Na verdade, a própria presença do preto velho em nossas vidas, né? E eu acho que muitos de nós temos esses pretos velhos ancestrais, né? Que eles têm, talvez, como principal característica a humildade, né? E a palavra mansa. Isso nos traz uma... Geralmente, quem já teve a oportunidade de ter um contato com uma entidade como essas, né, seja em centro espírita, em centro de umbanda ou em outras casas espiritualistas, sabe o que eu estou falando, né? Da mansuetude, da calma e da segurança que essa egrégora de espíritos nos trazem, né? De sabedoria e de fé na vida, né? Eles acreditam na gente, eles acreditam, e nós podemos buscar inspiração, né? Nós nos conectamos muito pouco com os nossos anjos da guarda. Essa que é a verdade. Poucas pessoas acordam de manhã e falam: bom dia, meu anjo, meu guardião. Bom dia. Né? Não precisa conhecer, não precisa saber o nome dele. Ele está ali presente, né? E saber que as coisas que nos acontecem, né? A gente sempre tem uma frase, né? Deus não dá aquilo que nós pedimos, Deus dá aquilo que nós precisamos para crescer como seres imortais, né? E muitas vezes nós somos aquelas crianças teimosas que querem uma coisa que vai nos fazer mal, né? E infelizmente a mão de Deus nos leva sempre, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? Não por castigo, mas pela dor de aprendizagem de que aquilo não é o melhor para nós.
E lá na frente, o tempo, que é o melhor amigo, vai nos dizer exatamente isso. Exatamente. Sabe que tu tocou num assunto bem interessante, que esse final de semana, inclusive, eu fui numa imersão, foram dias bem intensos de mergulho, assim, e eu senti muito forte isso, sabe? Tá faltando para mim, eu como pessoa, essa conexão maior com esse Deus, com esse anjo da guarda, com essa parte mais sutil, sabe? Realmente, porque a gente passa o dia inteiro, eu com filho pequeno, então o dia inteiro atropelando, assim, correndo, e às vezes esqueço de vamos parar um pouquinho, vamos silenciar, vamos respirar fundo, vamos conectar, porque eles estão conosco, né, Olivia? Eles estão sempre conosco aqui. Só que a gente tem, né, eu não sei como é que falam lá que a porta bate de lá para cá ou de lá para cá. Que a gente tem que pedir, né? Pedir, obtereis, né? Tu precisa pedir, tu precisa, eles não vão, né, interferir no teu livre-arbítrio, né? Eles não vão vir aqui e te dar, né? Não sei como é que funciona isso, a questão de sinais. Como que você vê isso? Olha, o pedir é muito mais uma condição da gente se reconhecer como necessitado do que de Deus ouvir. Porque Deus, independente da gente pedir ou não, Deus está dentro da gente. Então, ele sempre estará fazendo o melhor por nós, né? Mas a gente pedir é uma afirmação, é uma autoafirmação, né? De que nós queremos aquilo. E você falou uma coisa interessante aí. Você é mãe de criança pequena, né? E quanto é importante, né, esse nosso retorno a o que é uma criança, né? A inocência da criança, a simplicidade da criança, né? A criança, ela não busca o ter, né? Claro, ela tem os brinquedos dela, tudo, mas a criança, ela vive num mundo de sonhos, né? E como a gente precisa viver nesse mundo, né? Nesse mundo de sonhos, de esperanças, sem mágoas, sem ressentimentos, um mundo de integração mesmo com a natureza, com tudo, né? E a gente, às vezes, é muito adulto, né? A gente deixa de ser criança, e é muito importante ser criança. A gente falou uma coisa com criança, gente, até eu estava falando esses dias, que agora a gente viajou, né? Eles ficaram com a minha sogra. E eu falando como eles são desapegados também, que nós humanos somos, os adultos, né? Somos muito apegados a tudo. Eles não, a avó estava aqui, vem a avó lá de vez em quando, mas quando vem aproveitam muito, a avó dá tchau, no primeiro dia fica meio borocochô, mas depois já nem lembra, não fica falando, ai, quero minha avó, não, igual nós, né? Que nós adultos apegados ao extremo. Então, eles realmente têm esse desprendimento total, eles aproveitam o momento presente, acabou, eles vão para o próximo. E realmente eles ensinam nós, né, adultos, assim, todos os dias, o quanto realmente ser criança é mais leve, né? E eles aprendem realmente a lidar com as coisas de uma forma muito mais fácil que nós que complicamos bastante. Então é bem interessante isso aí também. Pois é, meu povo. Ó. E o próximo item, olha que interessante, ó. Qual o potencial de transformação com a leitura? Fortalecimento energético. Olha só que legal. A leitura ela recarrega o nosso campo, tá? Oferecendo ânimo em meio às adversidades, sustentando energeticamente aqueles que estão atravessando momentos difíceis. Então, essa verdade transmitida na leitura ali, né? A fé que se renova a cada página, é como se a cada página realmente a gente tivesse um bálsamo assim na alma, né? Então, realmente ele serve como fortalecimento energético, né, Olívio, também. Eu acho que a fé sofreu um pouco de desgaste, a palavra fé, porque ficou muito ligada à religião, ficou ligada à crença, né? Crença em religião. E, na verdade, a maior fé é a confiança que nós podemos ter em nós mesmos, né? E não somente em nós mesmos, mas também nos guias que a gente acabou de citar aí, né? Porque eles estão, né, dizem aí os estudiosos que para cada um de nós tem pelo menos 3 espíritos muito próximos, né? Então, tomara que esses espíritos, né, sejam espíritos que nos intuam a desenvolver a certeza, a nossa fé interior, né, de que nós podemos nos curar, nós podemos nos transformar, nós podemos superar os momentos difíceis que são importantes para o nosso crescimento. Nós estamos ainda, né, vivendo num planeta onde você vê muita coisa errada, né? O planeta Terra, segundo o Espiritismo, é um planeta de provas e expiações, né? Ou seja, é um planeta de experiências e de sofrimento também, porque ainda é um planeta atrasado, né? E a gente pega essa energia, né? Eu queria citar que muita gente hoje acorda de madrugada, né? As pessoas estão tendo muita insônia. Teve um grande guru da Índia chamado Sai Baba, né?
que desencarnou recentemente. O Sai Baba foi um dos grandes avatares aí, da humanidade do século XX, né, um dos principais. Está ao lado aí do Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, e de tantos outros, do Mahatma Gandhi, de todos outros mestres que vieram nos ensinar. E Sai Baba dizia que nós estamos numa transição, né, muito grande aqui no nosso orbe, e que seria normal nós acordarmos, né, e que a gente usasse esse momento em que a gente tem insônia para meditar e irradiar coisas boas para nós e para o planeta, porque a gente só pode estar bem se o planeta estiver bem. É uma troca, né? Não tem como, né? E a soma de cada mente numa energia boa é que vai fazer o planeta melhor. E a propósito, Olívio, não sei se tu pode contar para eles qual o horário que ocorre essas conexões aí com o Pai Jacó, essas canalizações. Sempre às 3 da manhã, em ponto. O relógio do telefone celular, eu olhava, era 3 horas da manhã e vinha o convite para eu escrever. E aí eu escrevi essa trilogia em um pouco mais de um mês, né? E é interessante, né? Que é de 3 às 6, 7 da manhã, 3, 4 horas de trabalho, e eu não sentia sono durante o dia. Olha só. Interessante, não sentia a falta do sono, significa que eu estava, naquele momento que estava escrevendo, eu estava sendo alimentado de uma energia vital que não me tirou, né, me realimentou mais ainda. Que bacana. Tá vendo aí, gente? Quantas pessoas, né, que às vezes estão passando por essa mesma situação de acordar de madrugada, tem insônia, não sabe por quê. Então, olha a dica aí, né? Aproveitar para silenciar, meditar, emanar luz aí para o planeta Terra, né? Todos somos um, então se todos a hora que a gente fortalece o planeta, nós fortalecemos, é um ciclo que se retroalimenta. Então, que a gente saiba realmente utilizar esses momentos aí a favor de nós mesmos, né? Contribuindo aí para toda a humanidade. Gente, olha isso aqui, nível de atuação da obra, o nível de atuação, quando tu lê, ela vai mexer aonde? Ancestralidade. Olha que legal isso aqui. Reverbera nas imagens, nas memórias ancestrais e espirituais do grupo, ativando curas ligadas a linhagens, dores herdadas e sabedorias esquecidas. Olha só, o arquétipo, né, do preto velho, canalizado por Pai Jacó, atua como ponte entre o presente e os saberes ancestrais. Há uma sensação de retorno à origem e resgate de valores essenciais. Como que você vê isso, Lívia? A questão da ancestralidade, essa bagagem que eles transmitem para nós? Hoje em dia existem algumas ferramentas interessantes aí, como, por exemplo, a constelação familiar, né? Que é uma técnica usada, inclusive, no meio jurídico, acho que até aí no Rio Grande do Sul, os tribunais usam, né, para conciliação de casais, né? Ou seja, virou uma ferramenta que saiu do divã do psicólogo dos terapeutas para a área jurídica, né? Né, a constelação mostra os cordões energéticos que se formaram, né, dos ancestrais. A gente traz, né, todos os problemas dos pais, dos avós, no nosso campo, né, no nosso campo morfogenético. E isso causa amarras nas nossas vidas, né? Esses cordões não são positivos, né? São cordões que são negativos e que a gente precisa dissolvê-los primeiro emitindo amor, né? Essa terapia ajuda, é uma terapia interessante, ajuda bastante a desfazer esses nós que estagnam os cordões e nos liberam para a gente seguir em frente. Mas tudo depende da nossa postura, né? Da nossa capacidade de perdoar, né? Porque às vezes o perdão não é uma coisa assim que está no consciente, o perdão está lá no inconsciente profundo, né? E é necessário que a gente vá mais fundo na meditação e buscar o significado dessa ancestralidade que muitas vezes nós pertencemos em vidas passadas a elas, né? E trazemos para essas vidas todo o reflexo, buscar essa
algo de positivo, né, na ancestralidade para ressignificar as nossas vidas atuais, né? E sempre com gratidão, né, Caroline? Porque a gratidão é uma das maiores forças que existem, né? A gente tem que ter gratidão. Nós estamos num momento maravilhoso de nossas vidas. Não importa o que nos cerca, não importa as dificuldades, se tem uma doença séria, se tem algum problema sério de relacionamento, mas são momentos de aprendizagem e a gente tem que ter gratidão, porque somos seres de luz e essa luz tem que brilhar dentro da gente para que a gente possa ver um mundo de luz. Exatamente. E normalmente o que a gente faz é resistir, né? Então vem as adversidades, a gente resiste, a gente se rebela, né? Intolerância e tudo mais. Então realmente olhar para as situações e pensar assim, o que isso tem para me ensinar, né? O que isso tem para mostrar, mais, porque, né, gente? Tudo e todos que estão ao nosso redor nada mais são do que pessoas que nós mesmos atraímos de uma forma ou de outra para nos ensinar alguma coisa. Então quando a gente consegue olhar, né, sobre esse prisma, fica mais fácil, as relações ficam mais fáceis, a vida fica mais leve, né? Então realmente essa bagagem ancestral ela vem para trazer, claro, uma força muito forte, mas também muitas questões aí, né, de sombrinhas aí que a gente precisa realmente limpar para não ficar preso e estagnado. Então é muito importante isso. E olha que legal, daí já fazendo um link com essa questão da ancestralidade, o tipo de ativação da leitura é integração de experiências passadas. Então, realmente, essa reconciliação com essas histórias antigas, então, pessoais, familiares, né? Ou espirituais. Então, a linguagem amorosa ajuda a enxergar o passado sob uma nova luz, permitindo que experiências difíceis sejam reintegradas como parte da jornada evolutiva. Exatamente o que tu disse, né? Exatamente isso que ele falou, né, Olívio? Sim, e tem uma coisa importante aí, né? Independente da religião que a gente siga, né? A reencarnação é uma coisa fundamental, né? Primeiro, porque a reencarnação não é uma questão de crença, a reencarnação é um fato, né? Hoje você tem uma centena de cientistas no mundo estudando casos e evidências de reencarnação, né? E a reencarnação é uma lei, como é a lei da gravidade, não tem como negá-la mais, né? À luz da ciência, quem hoje obstrui o conceito da reencarnação são as religiões abraâmicas que nós citamos há pouco, né? Porque a maioria da humanidade não é cristã, né? Se você olhar aí a quantidade de pessoas que vivem lá no Oriente, e no Oriente só a Índia, que tem 1,5 bilhão de habitantes, só a Índia já é toda reencarnacionista, vamos dizer assim, né? E a gente entender, né, que as experiências passadas repercutem hoje, né, no que está acontecendo hoje. Então, se você quer entender um pouco você hoje, imagine o que está acontecendo hoje como reflexo daquilo que você fez no passado, né? E você não fez por mal, foram experiências, né? Não existe, mas eu errei e eu estou pagando. Não, você não está pagando, né? Você errou no passado, porque era aquele momento seu, hoje você está aprendendo, né? E você já tem consciência. Então, é importante esse conceito da reencarnação para mostrar, inclusive, que nós estamos de passagem mesmo aqui, né? E não tendo uma vida única, né? Como as religiões convencionais pregam, e que é prejudicial, porque acaba limitando, né, todo o contexto e não explica nada, né? Sem a reencarnação não existe justiça divina, não existe explicação para as nossas dores, os nossos problemas, né? Que sempre estão interconectados com a ancestralidade. É verdade, é bem isso mesmo. Essa parte de vidas, né, de outras realidades, outras experiências passadas aí, realmente a gente sabe quanto influencia. Mas eles dizem, né, Olívio, que a gente escolhe, né, não é karma, na verdade somos nós quem escolhemos para poder, de alguma forma ou de outra, né, purificar essas dores, essas questões aí, então, que a gente consiga também olhar para essas experiências como algo positivo no sentido de aprendizado sempre, né, para que fique mais fácil lidar. Sim, e você vê que se nós estamos passando por dificuldades atualmente, né, e a sabedoria do Preto Velho nos ajuda a entender isso também, é porque nós escolhemos, você falou agora, e se nós escolhemos é porque nós estamos preparados para enfrentar. Tem um ditado popular que diz que Deus não coloca nos ombros mais do que aquilo que a gente pode carregar, né? Então, poxa, vamos ter gratidão,
por esse momento, né? E tirar proveito desse sofrimento que está nos incomodando agora, porque esse sofrimento é o professor que está nos ensinando algo que nós precisamos aprender agora. Né? Exatamente. É isso. E aí, lembrando, né, gente, a leitura do livro vai ajudar em tudo isso, a purificar, a facilitar, a inspirar. Então, quem ainda não leu, leia, não perca tempo. E para finalizar, virtude. Ou então, Caroline, ou então pode ouvir o áudio também, porque eu coloquei o link, tem pessoas que gostam de áudio, né? Eu me atentei para isso, e eu também coloquei o audiobook, tá lá. E se alguém tiver dificuldade, a gente pode repor de novo, repostar de novo tem pessoas que gostam, né? No grupo. Sim, é verdade. Porque o livro não é um livro grande, assim, né? O livro é bem tranquilo para ler, mas também quem tiver interesse em ouvir o áudio, tem um áudio também, que facilita também bastante, né? Muito bom. Isso aí. E a virtude despertada com a leitura é a sabedoria. Então, a sabedoria, ó, que ela não é uma sabedoria intelectual, mas é uma sabedoria vibracional, amorosa, né? A sabedoria da alma, né? Do tempo, do silêncio. Então, ao acessar esses ensinamentos, o leitor acaba se aproximando de uma compreensão mais profunda da vida, do sofrimento, da fé, da compaixão, né? É saber quem ele é, gente. Acho que no fundo, né, o livro nos leva, a leitura do livro nos leva mais para o entendimento de quem somos, né? Não sei se você pensa assim, como que você vê. É um olhar interior, né? O Pai Jacó nos convida a ter esse olhar interior, né? E lembrar que a sabedoria a gente não pega em livros, né? A gente vai acumulando, né? Esse preto velho Duarte Vilas Boas, ele sempre dizia um jargão que eu guardei, né? Ele dizia: meu filho, o conhecimento está aqui. Quando o conhecimento desce daqui para cá, você atinge a sabedoria. Então, o conhecimento é importante, porque é ele que vai te levar à sabedoria, mas a sabedoria é a vivência, né? Principalmente a vivência interior, o despertar interior. Exatamente. E é muito isso. Hoje em dia tem muito conhecimento intelectual, mas enquanto a gente não integrar, né, não experienciar, não aplicar no dia a dia, de nada vale, né? É só mais um ali. Então, realmente, é saber integrar tudo isso. E é por isso que você, às vezes, lê um livro de um filósofo muito rebuscado e você, às vezes, não entende, né? Você lê um Epicuro ou um outro filósofo rebuscado, você lê um Leibniz, né? um Kant, um Emmanuel Kant, né? E você acaba não entendendo, não absorvendo, né? Até porque o nosso poder, às vezes, da intelectualidade não chega no pensamento desses grandes pensadores aí. Mas aí você lê, você se liga a uma palavra simples de um preto velho, né? E que te transmite talvez mais ou até mais profundamente do que a filosofia, né? Que não deixa de ser filosofia, né? A palavra do preto velho. Com certeza, é verdade. É um ensinamentos riquíssimos, riquíssimos. E assim, a nossa live, Olívio, na segunda, costuma ser de 30 a 40 minutos. Então, nós já estamos aí chegando ao final da nossa live. E conseguimos aí repassar todos os itens. E eu gostaria de ouvir de você. Qual a mensagem que você deixa para o nosso público aí, para as pessoas que terão acesso ao seu livro, aos seus livros, que nós temos aí, ele tem vários outros, né, gente? Vários outros livros tão incríveis quanto. E qual a mensagem que você deixaria para esse pessoal que, né, que está por algum motivo passando por uma dificuldade, que está enfrentando alguma questão aí? Bom, essa trilogia, ela fala justamente disso, né? Quando eu avanço para o segundo e o terceiro livro, né? O segundo livro, que é o Encontros com o Pai Jacó, eu vou falar dos estados da alma, eu vou falar de afetos partidos, e vou falar da reconstrução do nosso ser com sabedoria, né? Por exemplo, eu vou falar por que a culpa aperta, quando a vida cansa, quando o medo te paralisa para você não seguir em frente, e da falta de amor próprio, que muitas pessoas também não têm. Né? No terceiro livro, eu vou falar da sabedoria interior, já muda um pouquinho o tom, falando de coisas mais positivas, né? Que cada coisa tem seu tempo, para a gente escutar o corpo, porque quem escuta o corpo também escuta o espírito.
que o corpo é um templo. Falo depois do relacionamento e a caminhada com o outro, a importância nossa da gente viver com o outro, né? Conviver com o próximo, aprender a conviver sem mágoas, sem traumas, e falo que a dor do outro também é nossa, né? O que nós podemos aprender com a dor do outro, com a empatia, o desenvolvimento da empatia, que está muito distante nos tempos atuais, né? A falta da empatia. E falo da prece, né? Da importância da prece, não da prece repetida em palavras, né? Da prece que sai do silêncio. Mais uma vez, o silêncio que nos ajuda a superar o medo, nos traz paciência e que nos abre um caminho de luz para essa jornada que nós iniciamos lá atrás, quando fomos criados como uma mônada, né? Há bilhões de anos atrás, por motivos que nós não conhecemos ainda, essa mônada que somos nós, saímos de Deus, né? Mergulhamos em todos os níveis, né? Mergulhamos no reino mineral, lá ganhamos atratividade, transitamos pelo vegetal e ganhamos sensibilidade, alçamos ao reino animal e ganhamos instinto, estamos agora no reino hominal, à luz da razão, né? Ganhamos a razão, e vamos subir para outros planos que nós não conhecemos ainda, que são os planos angelicais. Aí sim entenderemos talvez alguma coisa sobre a criação, sobre Deus e sobre esse universo maravilhoso que nos abriga aí, do qual somos apenas uma poeirinha cósmica, né? Então, que essa trilogia possa ajudar as pessoas. Eu escrevo sem interesses financeiros, né? Eu publico, está lá no meu site para download os livros. Para mim é como se fosse uma missão ter essa oportunidade de escrever. Interessante que eu sou engenheiro, né, Caroline? E quando eu estava com 16, 17 anos de idade, a minha vontade era ser professor de história. Olha só que interessante. Mas o mundo me levou para a engenharia. E eu fiquei na engenharia quase 40 anos, né? E agora, depois de aposentado, eu posso me dedicar integralmente, talvez, àquilo que fosse o maior gosto mesmo meu, né? Escrever. E que essas simples palavras que eu escrevo, né? Muitas delas sob a inspiração de Pai Jacó, possam realmente ajudar as pessoas a se descobrirem, né? A se descobrirem como seres de luz que são. Todos nós somos seres de luz. Exato. Qual que é o site, Olívio, para colocar aqui para o pessoal? O site eu publico depois para você, é o Olívio César, Google Sites Olívio César. Tá. Entrar no Google Sites e botar Olívio César, César com Z. Tá bom. Então é isso, gente. Eu acho que, né, não sei vocês, Se você mas tiver eu estou dificuldade, curiosíssima. eu conto. Tá. Não, tranquilo. Para que, né, para poder fazer a leitura, realizar a leitura dessas duas outras obras da trilogia dele, porque esse do Diálogos com o Pai Jacó já foi sensacional, já tocou muito a alma, então quem ainda não leu, leia, né, participe, porque assim, são livros incríveis e vão ajudar muito, né, a nós, enquanto seres, a reconectarmos, a nos acessar essa luz, essa força que já temos aqui, que tá só escondidinha, precisando aí, né, de um olhar atento num silêncio, né, maior, talvez, e que possa tocar o coração de cada um de vocês. Então, acho que é isso, Olívio, agradecer muito a tua presença, obrigado por, né, compartilhar conosco aí teus ensinamentos, né, tudo aquilo que tu traz, obrigada por dar espaço aí para o Pai Jacó, para que ele traga para nós toda essa sabedoria, né, para nos alimentar nossa alma. Então, muito obrigada em nome do grupo Quantum Ler pela tua participação esse mês conosco, tá bom? Eu que agradeço, Carol, e mando um abraço a todos os internautas. Combinado, então, pessoal. Um beijo, obrigada e uma ótima semana aí para todos nós. Tchau, tchau.